cresça, amadureça, traga, assim, transformação em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. E dentro da série Digno de Louvor, eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Marcos 12, versículo 30, que diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse era um mandamento de Jesus para todos nós. E quando eu estava meditando e lendo esse texto, a gente precisa entender que Jesus é digno de louvor. E quando a gente ouve sobre, eu falo assim, eu fui criado para quê? E você vai ouvir muito isso em ministração, e a palavra deixa claro que é essa, né? Nós fomos criados para louvar o Senhor, amém? Nós fomos criados para louvar o Senhor. Só que às vezes, quando a gente pensa sobre isso, a gente logo entende que talvez seja muito raso, porque às vezes nós somos levados a entender mais. Eu fui criado para louvar a Deus, mas por quê? Né? Que sentido tem tudo isso? Né? Poxa, eu fui criado para louvar a Deus e é só isso? Né? O que tem mais? Tudo isso é tudo baseado no esclarecimento da palavra de Deus para a nossa vida. Por isso que eu iniciei falando sobre a riqueza daquilo que é ministrado aqui e que a gente precisa só absorver e colocar em prática, porque a gente vai ver os frutos de tudo isso que tem sido ministrado aqui. Então, ame o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Eu quero que vocês guardem essa palavra, entendimento. Porque o título da minha mensagem é Abrindo o Entendimento sobre Louvor e Adoração a Deus. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Abrindo o entendimento sobre louvor e adoração a Deus. A gente precisa entender um pouco mais. Vou trazer só 3 lições aqui, 3 pontos importantes que vão te fazer ajudar a necessidade de por que Deus é digno de louvor, né? A clareza do porquê a gente precisa fazer isso, porque isso é bom, porque isso é saudável para a nossa vida, porque existe necessidade de louvar ao Senhor e o quanto isso pode beneficiar o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa casa e tudo que a gente faz. E abrir o entendimento é literalmente a gente, de forma muito rasa, entender sobre um determinado assunto e de repente a gente começar a abrir, né? E aí, por muitas vezes, eu já tive dúvidas sobre um monte de coisa na Bíblia e eu não tinha ideia de como responder isso. E às vezes, quando eu tinha dificuldade, né, na época, eu ainda sou da época da internet de escada, nem fazia ideia que nós teríamos internet, que hoje é só dar um Google lá, escrever qualquer coisa, e já bota lá todas as opções possíveis sobre aquele assunto. A gente não vivia nessa época. Então a gente precisava perguntar para quem, gente? Para o pastor. Então todo esclarecimento que a gente precisava sobre qualquer assunto, sobre a palavra de Deus, a gente perguntava para quem era mais estudado. E isso fazia com que o nosso entendimento começasse a crescer e a amadurecer. E logo a gente podia entender melhor por que a necessidade de cada assunto. Por que precisamos evangelizar? Por que precisamos vir à igreja? Por que tem a reunião dos santos? Por quê? E tudo isso se esclarece através da palavra de Deus. E hoje 3 pontos eu queria trazer para nós, para abrir um pouco mais o entendimento sobre o louvor e adoração, porque ele é digno de louvor e adoração. E o primeiro ponto que eu queria trazer é: louvor e adoração não é só no culto, mas precisa ser um estilo de vida. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Louvor e adoração não é só no culto, mas precisa ser um estilo de vida. Queria ler um texto que está lá em Mateus, versículo 19, 20, 21, diz assim: disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, e depois venha e siga-me. Esse texto é muito conhecido sobre o jovem rico. Nós falamos aqui nos últimos cultos, aqui, Raíssa, pastor, um monte de gente falou sobre esse texto, sobre o jovem rico,
nada mais é do que um rapaz que se encontra com Jesus no momento que ele estava ministrando, e esse jovem tem uma curiosidade, que ele queria saber como é que ele poderia herdar os céus. E aí ele começa a dizer que fazia isso, fazia aquilo outro, e Jesus retrucava, e ele confirmava que fazia assim, e chegou um determinado momento que ele fala assim: se você quer ser perfeito, em uma outra tradução diz que se você quer ser completo, se você quer literalmente ter a sensação que o dever está cumprido, você precisa só fazer mais uma coisa: vende tudo, né, doa aos pobres, e depois siga-me. Quando a gente pensa que o louvor e a adoração não pode ser no culto, a gente começa já a desmitificar a ideia de que louvar a Deus é quando eu chego na igreja, no primeiro momento, e aí começo a louvar, e quando termino o louvor, eu vou para a palavra e não, eu já não estou adorando mais o Senhor. Gente, a gente precisa entender que a gente louva o Senhor 24 horas, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz, louva a Deus e precisa louvar a Deus. Quer ver só algo ruim, mas que infelizmente acontece na igreja? Aqui não, mas em outra igreja acontece. Quando nós terminamos o nosso período de louvor, que a gente canta, levanta nossas mãos, louva o Senhor e tudo mais, e de repente você senta aí para ouvir a palavra, pega um chiclete, mastiga, e quando você termina de mastigar o chiclete, o que você faz? Joga no lixo? Não, você gruda debaixo da cadeira. Você louvou a Deus, gente? Você honrou o Senhor com a sua atitude? Logo me faz entender que louvar e adorar ao Senhor não se limita no tempo de louvor e adoração, que a gente faz aqui, dentro dos 30, 35 minutos. E louvor e adoração está muito além de dizer alguma coisa: Senhor, eu te amo, o Senhor é digno, o quanto eu desejo o Senhor, está muito além disso. Está relacionado à nossa vida, a expressão da nossa vida precisa ser a adoração 24 horas ao Senhor. E eu quero trazer um detalhe muito curioso que acontece no nosso trabalho. Às vezes você serve pessoas no seu trabalho que não são pessoas fáceis de servir. Pessoas que são difíceis de você, às vezes, de lidar, né? Aí, com certeza, você já está pensando, se você trabalha com alguém insuportável, chato pra caramba, você está pensando nela agora. Falando: não aguento mais trabalhar com fulano. Mas você precisa servir ela. Tenta imaginar, na sua rotina diária, você precisa servir essa pessoa. E o Senhor, em sua palavra, deixa claro que para a gente servir a Ele, a gente precisa servir a quem? As pessoas. Então, independente daquela pessoa, o Muca não, né, que é um vaso muito bom, muito show de bola, glória a Deus pela vida dele, mas você tem que entender que aquela pessoa, apesar de não merecer o seu trabalho, a sua atenção, a sua educação, a sua postura como homem e mulher de Deus, apesar de ele não merecer, eu preciso fazer como ele parecesse merecer. Sabe por quê? Porque antes de fazer para ele, eu estou fazendo para Deus. E quando a minha mente começa a trabalhar nesse propósito de que antes de estar fazendo para aquela pessoa, estou fazendo para Deus, logo me faz entender que eu estou adorando o Senhor 24 horas da minha vida. Ao levantar, se eu optar por qualquer coisa que seja contra honrar ao Senhor, contra que seja algo que não seja digno de louvor ao Senhor, logo eu estou expressando de que eu tive uma pausa, e essa pausa era tipo assim: Senhor, nesse momento eu não vou te louvar. E não é desse jeito que devemos viver. A gente precisa viver louvando o Senhor o tempo todo com a nossa vida. E aí, quem me conhece, eu já relatei algumas vezes, quando eu estou como motorista de aplicativo, eu sou um doce. Todo mundo que me fecha, me dá seta, todo mundo que faz tudo, eu só olho com a cara assim: joinha para você. Mas se eu estiver sozinho, gente, aí eu já viro outra pessoa. E eu já estou repreendendo isso na minha vida. Aí a Raíssa hoje estava comigo, o cara me deu uma fechada que quase bateu no meu carro, aí eu já meti o pé no acelerador. A Raíssa, eu estou amando meu ombro: lembra que você precisa louvar a Deus com a tua vida? Não me lembra isso agora não, que eu preciso lembrar de outro momento.
Por quê? Porque a gente só se habitua em louvar a Deus quando a gente lembra de Deus. Só que a nossa vida precisa ser constantemente em movimento, em dizendo: Senhor, eu te amo. Toda vez que eu faço algo para minha esposa, para minha família, eu estou dizendo: Senhor, eu te amo. Toda vez que eu faço algo para as pessoas que estão ao meu redor, eu estou dizendo: Senhor, eu te amo. Eu estou dizendo para o Senhor o tempo todo que a minha vida é uma expressão natural de adoração e louvor ao Senhor. Então não se apegue à ideia de que eu preciso louvar ao Senhor quando eu estou na célula, eu preciso louvar ao Senhor somente quando eu estou no culto, eu preciso louvar ao Senhor só quando eu estou ouvindo uma música, eu preciso louvar ao Senhor somente quando eu estou no meu devocional. Não, louvar a Deus, adorar ao Senhor é 24 horas, no momento que você levanta, abre os seus olhos e está lá já prestes a tomar o seu café, a botar a sua roupa para ir para o trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola, seja para onde você estiver indo, a sua vida precisa ser uma expressão de adoração ao Senhor o tempo todo. Isso é fundamental, porque isso começa a separar de quem é crente e quem não é. Quem é realmente, quem está disposto a louvar ao Senhor o tempo todo e quem não está, gente. É péssimo, e a gente já ouviu várias vezes aqui, e vocês em conversas já relataram, testemunharam de pessoas que parece que quando chega no trabalho é a pior de todo mundo, porque os crentes são pior. Gente, o pessoal de uma outra religião, que eu não vou falar, era melhor do que o pessoal que era crente, gente, no meu trabalho, e isso é péssimo. Logo me faz entender que a gente só é crente em alguns momentos, logo me faz entender de que a gente só adora a Deus em alguns momentos, e a nossa vida só exala o Senhor em alguns momentos. A nossa vida precisa exalar o Senhor 24 horas, amém? Você entende isso? Essa é a nossa primeira lição, de entender de que quando nós estamos louvando ao Senhor fora das quatro paredes, outras pessoas vão entender que a nossa expressão de adoração pode trazer salvação, entendimento sobre aquilo que a gente faz. E já ouvi relatos de outras pessoas e testemunhei também de uma pessoa sendo muito ruim com uma determinada pessoa, e a pessoa não retrucava do mesmo jeito. Depois, quando eu descobri que ela era crente, isso me deu até um ar de falar: é possível gerar esperança em meio a tanta coisa ruim que acontece no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. É possível nós sermos diferentes. Toda vez, gente, quando a gente ouve um testemunho aqui, seja lá sobre qualquer assunto, precisa despertar em você o sentimento de esperança e dizer que se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também consigo. Porque o mesmo Deus que capacitou ela, o mesmo Deus que habita nela, o mesmo Deus que amadureceu essa pessoa, ela também pode amadurecer a mim. Eu posso ser mais uma extensão. Existe um desenho que eu gosto muito, é os Guardiões, agora eu lembrei, que tinha um Papai Noel, o Coelhão, os Guardiões, agora eu não lembro a origem dos Guardiões. Eu amo esse desenho. E aí tem um momento que o pessoal começa a perder a esperança sobre cada personagem. Cada personagem era uma figura na história. O Coelhão era tipo o pessoal que acreditava na Páscoa. Aí tinha o Papai Noel, que era o personagem que fazia o pessoal acreditar no Natal. Aí tinha a Fada dos Dentes. Aí, enfim, tinha cada personagem. Só que, de repente, acontece algo que todas as estrelas, que eram os pontinhos no planeta, foram desaparecendo. E cada ponto desaparecendo era menos uma esperança de que uma criança acreditasse neles. E eles iam perdendo as suas forças. E aí até que chega um determinado momento que sobra só um pontinho, que era só uma criança que acreditava ainda nos Guardiões. E eles resolvem ir a todos eles na casa daquele garoto. Então me faz entender que se um
de fato, em seu trabalho, na sua faculdade, em sua escola, aonde você estiver, se você ser esse ponto de esperança para a vida de outras pessoas, nós vamos conseguir acender outros pontos, porque o mesmo filme que eu vi, quando só tinha um garoto que acreditava, ele consegue começar a convencer a outras crianças, e de repente um outro ponto acende, e de repente um outro ponto acende, e de repente um outro ponto, quando foi ver, já tinha 6, 7 pontos acesos. Por quê? Porque um que era a esperança de ser adorador 24 horas, gerou no coração de outro e falou: Senhor, a partir de hoje eu vou ser diferente no meu trabalho, eu vou ser diferente na minha escola, eu vou ser diferente aonde eu estiver. E aí eu acendi a chama sobre o coração de outro, e de outro, e de outro, e de outro, e quando nós vemos um ambiente, nós estamos num ambiente totalmente inflamado, disposto a gerar esperança na vida daqueles que ainda não receberam a Cristo, e entenderem que existe um Deus que precisa ser adorado 24 horas da nossa vida, através da nossa vida. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? No segundo ponto, eu botei aqui: eu preciso conhecer quem eu louvo e rendo a adoração. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Eu preciso conhecer quem eu louvo e rendo a adoração. Mais uma lição importante para esclarecer, e eu posso dizer que esse é o ponto mais importante na minha ministração. Ainda vou dizer outro ponto, mas eu diria que esse é o ponto mais importante, porque não adianta a gente adorar e render a adoração a quem a gente não conhece. Já disse isso aqui, vou repetir. Quer ver só? Vira para o irmão que está do seu lado e diz que você ama ele em Cristo. Eu tenho certeza que teve algum irmão aí que você falou só porque eu falei. Por que, gente, que a gente às vezes fala alguma coisa para o irmão que está do nosso lado, sem a gente não ter o entendimento disso, né? De falar: porque ele pediu para falar, eu falei. Só que a gente só vai falar isso com mais intensidade, com mais amor, como a gente leu o primeiro versículo lá, com mais amor, com mais entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma, se você conhecer essa pessoa. Dizer para o Daniel, para o Muca, o quanto eu amo esses caras, é fácil para mim, porque eu conheço a vida dos dois, eu conheço. Então para mim é fácil dizer que eu amo eles. Então, logo, se você tem cuidado de prosseguir em conhecer a Cristo todos os dias, logo vai ficar cada vez mais fácil, vai ficar mais gostoso, vai ficar mais abençoado o momento devocional. Por quê? Porque a gente conhece o Senhor. É péssimo, e eu, como alguém muito magrinho, conheço poucos restaurantes nessa vida. Então, eu lembro que uma vez a dona Conceição vai, minha sogra vai para todo lugar que eu vou, ela vai atrás de mim. Mentira. A gente anda junto. A minha sogra é minha amiga, minha segunda mãe e minha confidente. Olha que situação, gente. E ela é capaz de brigar mais com a Raíssa do que comigo mesmo. Olha que eu nem fui gerado por ela. Mas a dona Conceição, como disse o Daniel, a dona Conceição é outro nível. Eu chamo ela de igreja, gente. Hoje a gente perguntou: Joana, qual o nome da tua avó? É igreja. Porque eu lá em casa, até hoje ninguém entende muito bem, mas eu chamo a minha sogra de igreja o tempo todo. Eu falo: você é a igreja do Deus vivo sozinha, por conhecer ela. Mas estou dizendo isso porque a dona Conceição faz hidro. E aí lá na Hidro, um monte de senhorinha lá que faz com ela, falou: tem um restaurante aqui na Praça Seca que inaugurou, que é fantástico, é muito gostoso, lá tudo é maravilhoso, tudo é não sei o quê, e a gente ficou tipo assim, a gente tem que ir lá, né? Eu gordinho, então, eu tenho que ir lá, mano. Tem que experimentar, eu tenho que ir lá. Gente, a gente foi lá. Que desgraça daquele restaurante. Mas aquilo foi uma desgraça. Um dia, se eu parar assim: Senhor, tem um monte de dia que o Senhor me fez viver, esse daqui exclui ele, em nome de Jesus.
Gente, era criança gritando para tudo que é lugar. Era garçom batendo cabeça. Teve uma hora que a garçonete tomou o copo da minha esposa, levou o copo. E de repente o outro garçom, ué, cadê o copo dela? Não, a outra garçonete pegou aqui. E por que ela pegou? Ah, porque ela falou que tinha que levar. Pô, essa garota é burra pra caramba também. Eu falei, meu Deus. Porque ela é nova, não era para deixar ela levar, não. Eu falei, eu vou brigar com a garçonete, que ela queria levar o copo. Aí eu fui levar minha Joaninha, tranquilona, lá no brinquedo das crianças. Gente, era criança dando voadora na outra. Era um negócio... Eu falei... E o meu filho ainda teve a ideia de botar, vamos sentar no canto, porque os cantos é o melhor. Pronto, pior ainda, gente. Quem sentou no lugar que estava fedorento, eu achei que alguém estava peidando lá, gente. Terrível. Era um cheiro de esgoto terrível. A comida não chegava. E quem é gordinho sabe, gente, que a gente vai ficando triste, vai com vontade de chorar. E a experiência foi horrível. Não, vou falar não. Porque minha sogra, agora abre aspas, né? Minha sogra foi outro dia lá e estava maravilhoso, olha aí, ó, foi bom. Mas eu ainda não fui lá para desfrutar de novo, porque eu fiquei com raiva. E saímos de lá com a experiência muito ruim. Então, assim, baseado na informação de outras pessoas, nós fomos impulsionados a conhecer. E quando chegou lá, a gente teve uma péssima impressão. Então, assim, quero deixar claro que tudo que a gente precisa conhecer de Deus, peça experiência própria. Não viva de experiência de outras pessoas. Peça experiências próprias com o Senhor. Senhor, eu quero ter uma experiência com o teu amor. Senhor, eu quero ter uma experiência com a tua misericórdia. Senhor, eu quero ter uma experiência no temor do Senhor. Eu quero ter uma experiência com a santidade do Senhor. Eu quero ter uma experiência evangelizando com o Senhor. Eu quero ter uma experiência no meu devocional com o Senhor. Eu quero ter uma experiência, porque depois da experiência, você não vai viver dizendo que um lugar é bom porque alguém disse. Não, eu vou viver dizendo que o meu Deus é santo, que o meu Deus é amor, que o meu Deus é misericórdia, que o meu Deus é bondade, não porque alguém me disse, mas porque eu tive uma experiência. E por mais que alguém diga ao contrário, eu vou dizer, você pode até dizer ao contrário, porque você ainda tem informação, mas eu experimentei, e eu posso dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e isso é inegociável. É inegociável. A experiência com o Senhor vai nos elevar a um conhecimento muito além da compreensão do que a gente tem de forma limitada em relação a Deus. Vou fazer uma pergunta, queria que você pensasse aí. Gente, deixar alguém morrer é bom ou é ruim? Isso glorifica a Deus? Deixar alguém morrer? Vamos lá, gente. Deixar alguém morrer glorifica a Deus? Não? Claro que sim. Deixar alguém morrer glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque a história diz que quando Jesus ouve que Lázaro estava doente, o que Jesus faz? Fica mais 4 dias ainda e deixa Lázaro morrer. Só que quando Jesus chega lá diante de Lázaro e de suas irmãs, sabe o que Jesus fala? Fala, essa morte não é o fim. Isso aqui, essa morte é para glorificar o Pai. O conhecimento de que nós temos ao Senhor, nós vamos começar a enxergar coisas que parecem ser ruins se tornarem boas, porque isso também vai glorificar o Pai. Então aquilo que parecia ruim, deixar Lázaro morrer, gente. Jesus podia estar lá, ele não falou que amava Lázaro. Por que ele deixou? Por que ele deixou Lázaro morrer? E aí logo na continuação do texto você entende por que Lázaro
precisava morrer, Jesus precisava deixar Lázaro morrer, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse exaltado. Então tem coisas que, baseadas nas experiências que nós temos com Cristo, vai nos elevar a mente sobre o entendimento de que como Deus quer que a gente conheça Ele. Se cada um contar o seu testemunho da sua convivência com Cristo, nós vamos relatar notícias, coisas totalmente diferentes. E eu mesmo posso relatar um testemunho que aconteceu na semana da conferência, por isso que eu vim até com a blusa. Na semana da conferência, nós precisávamos fazer um monte de coisa. E como nós éramos alguns jovens que conseguiram, de fato, estar aqui, arrumar e tudo mais, e eu me estressei bastante enquanto nós estávamos aqui. Eu lembro que a gente passou muito tempo e eu não consegui trabalhar direito, eu não consegui. E a gente que trabalha como aplicativo, chega essa época, a gente só quer trabalhar, gente. Só trabalhar. Quem pede Uber aqui sabe que essa semana aí, ó, tá caro pra caramba, né? É o meu 13º, hein? É para pegar Uber, hein, gente? Então, chega essa época, a gente precisa muito trabalhar, para a gente poder fazer um pouco mais de dinheiro do que o normal, para poder passear em janeiro, porque em janeiro a demanda cai e cai de verdade. E aí, eu lembro que quando a gente estava na semana da conferência, eu precisei deixar de trabalhar alguns momentos, principalmente nos horários que a gente ficou aqui arrumando. E eu fiquei muito cansado, gente. Eu precisava levantar 5 horas da manhã para sair para trabalhar. Eu olhei o relógio, falei, não, só mais meia hora. Aí eu fui, deu quase 6, eu olhei, não, mais meia hora. E quando fui ver, gente, já era 9 horas da manhã. Aí já era. E aí eu lembro que quando eu saí para trabalhar, esse é o meu momento de intimidade com Deus. E eu quero poder testemunhar, porque eu sei que cada um pode ter o seu momento. E no meu momento de oração, eu sempre saio e oro ao Senhor. Eu falei, Senhor, essa semana, Tu sabe, eu passei o tempo fazendo um monte de coisa em prol lá da conferência. E acredito demais que será uma bênção. E a gente vai poder abençoar a vida de muita gente, de tudo que vai acontecer. Mas o Senhor sabe das minhas necessidades. E Deus, para quem sabe, para quem roda, sabe que a nossa hora trabalhada, geralmente, quando está muito boa, ela bate R$60 a hora. Num algo extraordinário, a gente bate R$70. Mas assim, R$70 já é algo sobrenatural, de a gente conseguir fazer R$70 a hora. Então, eu saí para trabalhar e eu tinha só mais algumas horas de trabalho. E eu coloquei diante do Senhor, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. E eu não fiz o que eu fiz para o Senhor. E a dedicação que nós estamos tendo na conferência, isso não é resultado de algo que eu queria em troca alguma coisa. Não, o Senhor sabe no meu coração. Existe necessidade e eu estou colocando como filho, que o Senhor deixa claro em sua palavra. Se a gente pedir, o Senhor vai dar. E eu estou aqui pedindo. Faz com que a minha hora seja R$70 enquanto eu estiver trabalhando. Pois bem, gente, saí para trabalhar. Sabe quanto foi a minha hora de trabalho? R$70. Minha hora de trabalho saiu a R$110 cada hora de trabalho. O nível de intimidade que você tem com o Pai vai revelar as coisas que Deus, Pai, tem para cada um de vocês. O nível de intimidade vai fazer com que você saiba pedir, saiba como conversar com o seu Pai, e saiba como Deus vai responder a vida de cada um de nós. Então, toda vez que eu dedicar um tempo de devocional ao Senhor, e na minha dedicação eu conhecer cada vez Ele mais, de forma profunda, de forma conhecedora, tudo isso vai mudar. Por isso que, novamente, eu quero enfatizar o texto que está em Marcos 12:30, que ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Stanley Jones, isso foi um missionário, né, que pregou o evangelho na Índia por muitos e muitos anos.
eu vi essa história do Subirá e fiquei curioso de replicar. Ele disse que teve um determinado momento na sua trajetória com Cristo, fizeram a seguinte pergunta para ele. Falou assim: qual é o maior problema, qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam aqui na ilha? O que seria a maior dificuldade para o evangelho, para vocês aqui no seu entendimento? E logo eles entenderam que seria a perseguição, porque a Índia ainda é, até hoje, um lugar de muita perseguição. E aí ele, na resposta dele, todo mundo estava na expectativa de falar assim: é o anticristianismo, né? É tudo que é contra o cristianismo. Isso que é ruim aqui. Só que ele, curiosamente, não responde isso. Ele fala que o problema não é o anticristianismo, é o subcristianismo. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que o problema não é aquilo que luta contra aquilo que a gente acredita, mas é o quanto nós estamos transformando, interpretando errado tudo aquilo que o Senhor quer através da vida de cada um de nós. E aí entra mais uma vez sobre aquilo que eu iniciei o culto, de que quanto mais você conhecer o Senhor, e não existe lugar melhor de conhecer o Senhor que a própria palavra dele. E você conhecendo cada vez mais o Senhor através da sua palavra, logo você vai ter mais conhecimento, mais embasamento, até para evangelizar outras pessoas. Quanto mais rico a gente for da palavra, mais difícil vai ser nos enganar, gente. Tem um monte de gente ouvindo, um monte de gente, eu não vou citar nome, porque depois eu vou ser excluído, mas tem um monte de pregador aí que eu já assisti por curiosidade, que não prega palavra nenhuma, gente. Anda vivendo enganando o povo. E o povo é enganado por quê, gente? Está na palavra de Deus, porque perece, gente, por falta de conhecimento. E aí a gente vive a vida como qualquer coisa que empurrarem para mim, eu vou entender que é bom e a vida segue. E tudo que é ruim, a gente vai absorvendo e vai entendendo aquilo como certo, logo a gente vai limitando o Senhor sobre o entendimento. Uma vez eu vi uma menina na internet falando o seguinte: não, eu acredito em Deus e Deus é amor. E ela não falava mais nada. Porque alguém foi falar que eu fazia isso errado. Não, isso não é errado, porque o Deus que eu conheço é amor. E ela estava certa, gente. Eu posso afirmar que ela estava certa. Só que ela se limitou em conhecer Deus, só o Deus que ama. Só que a gente precisa conhecer também o Deus que a gente teme. A gente precisa conhecer o Deus que é santo. A gente precisa conhecer o Deus que é da misericórdia, o Deus que é amor, que o Deus que é a bondade, que o Deus que deseja que cada um de nós venha amadurecer. Nós precisamos conhecer esse Deus por completo, porque a gente fica agarrado, e aí isso me deixou muito triste quando eu estava ouvindo do Douglas Gonçalves. Ele falou: tem um monte de gente desviando da igreja sem ter conhecido de fato o Senhor. É alguém que está um mês na igreja? Não necessariamente. É alguém que está um ano na igreja? Também não necessariamente. Às vezes é gente que já está 5 anos na igreja, gente, e ainda não conhece ao Senhor. E qualquer coisa que aconteça, ela está indo embora. Por quê? Porque sem raiz no conhecimento de quem o Senhor é, nós não conseguimos adorar Ele como Ele é verdadeiramente. O conhecimento de quem Deus é vai te elevar a adorar ao Senhor de fato mais profundamente, com mais entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Isso vai se encaixar como algo assim, como uma peça fácil de se encaixar. Mas a gente precisa conhecer a Cristo. Não adianta a gente viver uma vida acreditando e absorvendo somente aquilo que a gente olha. E olha que é coisa pra caramba, tudo que é ministrado aqui já é muita coisa. Mas você precisa ter uma experiência íntima com o Senhor. E baseado nas suas experiências, isso vai cada vez mais criando raiz. E você vai conhecendo o Deus que de fato merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E quando a gente conhece de fato,
Quando a gente conhece de fato o Senhor de forma mais profunda, louvores como esse, fica mais fácil de a gente cantar, dizendo assim, ó. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Diga mais uma vez: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Fica mais fácil, gente. Fica mais fácil. Muito mais fácil. Fica muito mais fácil quando a gente conhece o Senhor. E quando a gente está aqui em louvor e dizer: eu te amo, Senhor. Fica tudo mais fácil em dizer: o Senhor é digno, o Senhor é digno. Tudo mais fácil quando a gente compreende a santidade do Senhor. Não está aí não, mas vocês podem botar separado Filipenses 3, versículo 10. E aí eu vou... Filipenses 3, versículo 10, que diz assim, versão NVI: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Pode ir. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Pode ir. Irmãos, não penso que eu mesmo já a tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensarem de modo diferente, isto também Deus esclarecerá. Seja como for, vivam de acordo com o que já alcançamos. Esse texto termina desse jeito: vivam de acordo com o que já alcançamos. E me faz refletir demais de que nós vivemos o que nós vivemos do Evangelho, e o Senhor deixa claro na sua palavra que nós poderíamos viver a plenitude do Evangelho, que para muitos ninguém tem nem a noção do que seria isso. Eu não vou conseguir explicar muito, mas é como se vivesse o Evangelho de forma completa, com toda a intensidade que Ele oferece. Então logo a gente vive nosso dia a dia, a nossa vida, de acordo com aquilo que a gente tem como conhecimento, Deus. Por isso que quando você senta para conversar com algumas pessoas,
para aqueles que são um pouco mais maduros, você consegue enxergar a imaturidade de algumas pessoas. E quando a gente consegue enxergar a imaturidade, é porque logo o Senhor tem nos levado a uma maturidade muito maior. E se você se acha alguém maduro no Evangelho, que consegue viver de acordo com aquilo que Deus tem como expectativa de você, lembre-se que isso ainda não é o suficiente. Porque se apóstolo Paulo, que tem um conhecimento e viveu a vida conhecendo a Cristo de forma profunda, diz que ele prossegue para o alvo em buscar conhecer, e ele quer conhecer cada vez mais o Senhor e entender o seu sofrimento e tudo que Deus queria através dele. Se Paulo está dizendo isso, quem sou eu para dizer ao contrário? Quem sou eu para dizer que conheço a Cristo ainda? Logo me faz entender que eu também preciso continuar prosseguindo para o alvo, para entender tudo que o Evangelho tem através da minha vida e na minha vida também. Amém, gente? E agora, para a gente encerrar, no ponto 3. No ponto 3 diz assim: existe interação no meu louvor e adoração. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Existe interação no meu louvor e adoração. Interação, e gente, agora você precisa entender que do mesmo jeito que a gente entende louvor e adoração, que a gente canta aqui, louva o Senhor, enfim, e a gente precisa entender da forma básica, como o pastor André disse aqui em uma das pregações dele, que louvor nada mais é que elogiar o Senhor. Nada mais, nada menos, elogiar o Senhor. E aí, do mesmo jeito que a gente fica sem jeito de elogiar alguém que a gente não conhece, também é péssimo você elogiar alguém e a pessoa nem ter reação. Fala: Varão, tu é bonitão. Ele reagiu, entendeu? Mas vamos dizer que ele não reagisse. Eu não sei se você já teve a experiência de elogiar alguém e falar: caramba, fulano, você é muito bom. E a pessoa: é normal. Tipo assim, eu sei que eu sou. Então assim, é péssimo elogiar e gastar tempo com alguém que é inanimado, que não reage, que não tem entendimento, não faz nada. E eu estou aqui chorando, e eu estou aqui não sei o quê, ai Deus, eu te amo, não sei o quê. E se a gente estivesse adorando alguém que não tem animação, que não tem nenhuma interação, logo isso ia ficar ruim, gente. Por isso que nos nossos cultos, e no momento que nós estamos adorando, nós começamos ao momento da adoração, e de repente a gente começa a encher esse lugar da presença de Deus. É como se Deus estivesse recebendo e falando: ei, meu filho, estou amando, estou gostando. Eis aí, e Deus vai preenchendo esse lugar com a sua presença. E aí você começa a ver anjos passeando por esse lugar. E você começa a ver o movimento do Senhor, e aí o arrepio sobe, e aí é uma mistura de falar em línguas, e você quer chorar, quer pular, quer sorrir, tudo isso por quê? Porque a presença de Deus está aqui, e se a presença dele está aqui, ele está falando: ei, meu filho, você vai subindo com a sua adoração, e eu vou descendo com o céu para a terra. Você vai subindo com a adoração, e eu vou descendo com o céu da terra. E aí a gente vai experimentando tudo que o céu tem, um pedacinho dele, é a sensação de ter a presença de Deus. E aí fica a nossa expectativa em dizer: Senhor, eu não vejo a hora em que o dia que o Senhor vai voltar e vai buscar a sua noiva, e eu faço parte da noiva. Eu estou com a minha lamparina cheia, esperando meu noivo, crendo que o nome de Jesus, a minha caminhada vai se encerrar, vendo meu noivo e esperando a cada um de nós. Isso é a realidade de cada um de nós. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Eu queria que você ficasse de pé. Quero terminar a minha mensagem desse jeito. Em Salmos, versículo. Deixa aí o versículo. Vou ler. Em Salmos 66, versículo 17, 19, diz assim: pois a ele clamei por socorro,
e o louvei enquanto falava. E se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus me ouviu. Você pode glorificar o Senhor, mas Deus me ouviu e Ele atendeu a minha oração. Logo me faz entender que eu adoro e louvo um Deus que o que a gente, que Ele interage conosco. Só que todos nós aqui, ou pelo menos acredito que boa parte de nós, sabe que muita gente caminha e acredita em pessoas que foram importantes na história, e rendem adoração, louvor, que rendem elogio para essas pessoas que foram pessoas marcantes na história, pessoas que fizeram toda a diferença para algumas pessoas, que fizeram tanta diferença que hoje eles adoram essas pessoas. E eu queria compartilhar algo com vocês, que se hoje nós pegássemos um avião e fôssemos para a França, lá nós encontraríamos os restos mortais de Allan Kardec. E em sua lápide, lá no túmulo, sabe o que estaria escrito lá, gente? Aqui está os restos mortais de Allan Kardec. Uma das pessoas referências que muita gente adora, tem como uma pessoa importante, fundamental em sua vida. Mas se a gente também for voar e for para uma outra cidade chamada Meca, lá também a gente vai encontrar uma outra pessoa, uma outra figura importante para muita gente no planeta, chamado profeta Maomé. Mas no mesmo lugar onde está o seu túmulo também está escrito: aqui está os restos mortais do profeta, do grande profeta Maomé. Se a gente decidir então ir para um outro lugar, lá até na Grécia, e lá na Grécia nós vamos conhecer o túmulo de Sócrates, um dos filósofos mais importantes na história e adorado por muitos homens e mulheres no planeta. Mas se você chegar lá no túmulo dele, vai estar escrito lá: aqui repousam os restos mortais de Sócrates. Mas se você também for para um outro lugar, uma pessoa extremamente importante na história, se você for para a Índia, e quando você chegar lá no túmulo na Índia, de Mahatma Gandhi, lá também você vai encontrar no túmulo dele: aqui repousam os restos mortais de Mahatma Gandhi. Mas se você ainda decidir, e você vai conhecer e conhece muita gente, que se hoje pegasse um avião, fosse para Roma, fosse lá para o Vaticano, e chegando lá no Vaticano, nós vamos deparar com o túmulo do primeiro Papa, chamado São Pedro. Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Mas do mesmo jeito com os outros, Pedro também, em sua lápide está escrito: aqui repousa os restos mortais do primeiro Papa, São Pedro. Mas para que nós entendêssemos e a gente entender que a gente serve um Deus que interage conosco, se você hoje pegar um avião e for para Jerusalém, no lugar onde tem um jardim, onde tem uma pedra, onde tem um túmulo, onde tem um lugar que viveu, que um jovem de 33 anos passou a sua vida a construir, a ensinar, a cumprir a lei, a criar 12 discípulos que pudesse continuar a sua missão. Se você chegar no túmulo dele lá, você não vai encontrar nem cinzas, você não vai encontrar suas roupas, você não vai encontrar nada, porque nesse túmulo não está escrito: aqui repousa os restos mortais de Jesus. Não, porque o nosso Jesus ressuscitou e nós adoramos um Deus que é vivo, que repousa entre nós, que enche esse lugar com a sua presença. Tudo é diferente porque nós adoramos um Deus vivo. Aleluia, aleluia. Oh Deus, isso faz toda a diferença. Eu não adoro alguém que foi importante na história, eu adoro alguém que está vivo. Toda vez que nós repousamos a nossa cabeça em nosso devocional, aqui no culto, em qualquer lugar,
Nós podemos estar na rua, no meio de uma multidão. Se nós falarmos com o Senhor, Ele responde. Nós podemos ser testemunhas de que existe um Deus vivo que interage conosco 24 horas. E Deus faz questão disso para dizer: ei filho, eu sou vivo. Ei filho, eu respondo. Ei filho, pede. Ei filho, ora, porque eu estou dos céus respondendo dos céus sobre a vida de cada um que bate nas portas. Oh Deus, nós servimos um Deus que é vivo e ressuscitou. Oh Deus, feche seus olhos. Esse é o momento que você pode dizer aí: Senhor, fale com Deus. Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso ter uma vida 24 horas de adoração, Senhor. Eu preciso o tempo todo, Deus, entender que existe uma interação minha e tua, Deus. Que todo o tempo que o Senhor vai ouvindo a cada adoração, cada oração, cada momento, tudo que eu respondo com a minha vida, o Senhor responde dos céus sobre mim. Oh Deus, esse é o momento que a gente pode dizer: